Olá, bem-vindos à terceira conversa do Ponto de Vista. Eu sou a Rita e tenho estado a viajar pelo país à conversa com jovens entre os 18 e os 30 anos. Começámos em Coimbra, na última conversa estivemos no Alentejo e hoje estamos mais a sul, no Algarve. É em Portimão que vamos conhecer a Érica e o André, que têm 19 anos. A Érica está a tirar um curso profissional de teatro e o André estudou informática e está a trabalhar na área. Num mundo digital e global e num contexto pós-pandemia, como é que os jovens se encontram? É esse e outros temas que vamos explorar nesta conversa, mas antes, fiquem a conhecê-los melhor. Olá, eu sou a Érica, tenho 19 anos. Estudo teatro na Escola da Minha Posta em Portimão, aqui no Algarve. Tenho uma irmã chamada Cíntia, que vai fazer já 7 anos no verão. Uma das coisas que eu gosto é de ver moda e comprar roupa. Sou escoteira também. Nos meus tempos livres também é isso que eu faço, vou aos escoteiros. Nos tempos livres, quando eu estou com os meus amigos, a gente costumamos tirar fotos, ou então vamos ver sunsets, lá na praia, comer, às vezes saímos à noite, imensas coisas. Alguns andam comigo nos escoteiros, também a gente também conversa, às vezes nós conversamos imenso. Fofoca. E pronto, tenho amigos da universidade com que eu me dou e às vezes vou lá a Faro para a festa deles. Depois volto para a minha vida aqui em Portimão, ao mesmo de sempre. Olá, sou o André, tenho 19 anos, sou natural do Algarve. Estudei informática, estou a trabalhar neste momento e penso continuar os estudos. Nos tempos livres eu gosto de estar com os amigos, andar de bicicleta, sou escoteiro, então gosto de acampar também. Quando saio do trabalho, que é por volta das 6h30, gosto de ir ao ginásio ou então passar para a casa dos amigos, para estar um pouco com eles. Olá, Érica. Olá. Olá, André. Olá. Bem-vindos. Obrigada por terem aceito este convite. Obrigado, nós. Como é que se sentem? Bem, Bem? Sinto-me bem, mas assim um bocadinho nervosa, assim a me rir. É natural. Porque eu não levo assim muitas coisas a sério. Mas isso é bom. Isto aqui nós estamos para rir e para conversar. E estamos num sítio muito bonito. Vocês costumam aqui vir? sim, Passear ao fim da tarde? sim. Às vezes. Gosto de vir Às aqui. vezes eu sair à noite, ou só tirar fotos, ou um coffee, sempre. Assim, algo do género. É muito bonito. Estamos na Fortaleza de Portimão, ao pé de uma capela chamada Capela de Santa Catarina, que é cuidada pelos jesuítas. E eu, em todas as conversas, há 3 perguntas que faço. Uma delas, e é já a primeira, é: o que é ser jovem para vocês? E começo pela Érica. Bom, ser jovem para mim é aproveitar os momentos com os amigos, com a família e oportunidades que nos dão. Aproveitar. Temos que pensar sempre que é o último dia, depois a gente faz asneira. Para mim é mais isso, é mais aproveitar. Agora é só mais telefones que se usa, mas eu muitas vezes prefiro viver o momento. Mesmo assim, às vezes gosto de captar assim uma coisinha ou outra. Claro, uma fotografia ou outra. Sim, mas de resto eu sou mais a aproveitar. Boa. E para ti, André, o que é ser jovem? Para mim, ser jovem é como a Érica disse, temos que aproveitar enquanto podemos a juventude, porque é quando estamos mais disponíveis, não temos tantas responsabilidades como que, é aproveitar, porque como é que eu posso explicar?
Achas que os jovens aproveitam melhor a vida que os mais velhos? Sim, sim. Porquê? Porque não têm, como eu já disse, não têm tanta responsabilidade como um adulto tem. Uhum. Ahm, não têm a responsabilidade de casas e de carros. Alguns já têm, alguns jovens já têm, Sim, dependendo da idade, não é? dependente muito da idade. Ahm, mas sim, como não temos muita responsabilidade, então fazemos mais coisas parvas. Aproveitar a vida como se fosse o último dia. Sim, Exato. sim, e brincar. Brincar muito. Assim, Sim. arriscar um bocadinho. Sim, isso dava uma outra boa conversa, que é se os mais velhos deixam de brincar e devem deixar de brincar ou não. Mas vamos ficar aqui e vamos ficar na conversa convosco, porque tenho muitas perguntas. E queria começar pelo facto de vocês terem uma coisa em comum, já se conhecem, já se conheciam, e são os dois escoteiros, e escoteiros ligados à paróquia do Amparo, Sim. que faz parte das responsabilidades da Companhia de Jesus em Portugal. Exato. Então, queria saber se para vocês, fazem parte dos escoteiros católicos, se é importante para vocês, para a vossa vida de fé, encontrarem-se uns com os outros, nestes contextos dos escoteiros, da paróquia. Sim. Na minha opinião, e ao ter entrado para os escoteiros, ao encontrar-me com outros escoteiros, fiz muitas mais amizades, amizades verdadeiras, porque nós escoteiros somos todos iguais dentro da companhia dos escuteiros. Ou seja, estamos lá todos para o mesmo. E é isso, encontrar-me com alguém que está ali para o mesmo que eu e partilhar as minhas memórias, os meus desejos com aquela pessoa é muito bom. E saber a opinião também de outras pessoas da minha idade é muito bom. E partilha-se também a fé, André, nos escoteiros? Sim. De que forma? E de que forma é que isso é importante para ti? Nós temos, cada um tem a sua visão de fé e saber também um pouco da visão de fé dos outros também é muito bom. Então, o encontrar com outras pessoas também ajuda nesse ponto. Também é muito bom. E Érica, para ti, porquê é que entraste para os escoteiros, aqui na paróquia? Eu nem sei porque é que eu entrei. Eu só vi que a minha mãe levou a minha tia para uma dessas reuniões de escoteiros e mais a mãe dela. Uhum. Então estavam lá tipo ali a escrever ali um papel e eu, um papel também aqui para a minha mãe. Então pronto, pronto, olha, só para ela escrever e pronto, escreveu. Eu entrei eu e a minha tia ao mesmo tempo, mas só que ela nos pioneiros e eu nos exploradores. Uhum. E depois E hoje já és caminheira, sou portanto já és escoteira há alguns anos. já. E o que é que gostas mais? O que é bom, o que é importante que encontras nos escoteiros? Nos escoteiros, eu, desde que eu entrei nos escoteiros, no início eu era assim, meio assim, não gostar assim de muitas pessoas, mas depois fui crescendo, fui encontrar o meu eu, sendo eu, com o que sou agora. O que é que Mas significa encontrar o meu eu? Talvez melhorar um bocado de como era antes, talvez já não sou assim tanto inconveniente como antes, não me sentia inconveniente, mas talvez sentia-me assim meio mazinha. E agora mais boazinha? Às vezes. Às vezes. Às já, vezes assim, boazinha ou às vezes há umas mazinha. coisas assim que é difícil tolerar, mas às vezes não podemos deixar passar. Sim. Ou seja, o escotismo ajuda a crescer, Sim. desafia e de certa maneira vocês reconhecem os dois que a pessoa se supera, cresce, Sim. e há coisas que vai transformando. É. Boa. E sendo escoteiros católicos e portanto a fé sendo importante para a vivência escotista, como é que os amigos de fora olham para o facto de vocês serem escoteiros e de irem à missa? Pois, eu já tive muitas conversas com os meus amigos em relação a isso. Já os convidei muitas vezes, mas
dizem-me sempre que a missa é uma seca. Hum, Eu disse que tenho-lhes dito que a missa não é tudo que é um escoteiro. Que o escoteiro é muito mais do que ir à missa, do que ser religioso, é em todo lado. Mas fazemos muito mais do que ir à missa. A gente encontra-se com pessoas de fora, fazemos muita coisa ao ar livre, fora, diferente. serviço. Serviço, agora nos caminheiros, muito O serviço. que é que significa fazer serviço, Mais André? ou menos. Para quem... Mais ou menos, disse a Érica. Mais ou menos serviço. Algum serviço. Sim, tipo uma coisinha ou outra. Uma coisinha ou outra. Mas para quem não é escoteiro e pode não perceber o que é que significa fazer serviço no escotismo, porque vocês são os dois caminheiros e o serviço tem uma importância nos caminheiros, o que é que significa fazer serviço? Um exemplo. O serviço significa dar um pouco de nós aos outros sem receber nada em troca. Um exemplo de serviço, o meu primeiro serviço que eu fiz foi ir a uma casa de um senhor sem posses, dar-lhe um jeitinho à casa, ou seja, dar uma arrumadela, fazer a cama, porque alguns desses senhores são incapacitados, vivem em condições assim um pouco más. E isso para nós não custa nada. É o melhor que a gente consegue fazer para aquele senhor. E como um miminho naquele dia, por acaso fizemos o jantar e o almoço logo. Ai, que bom, e ele ficou feliz. Ficou muito, muito feliz e convidou-nos às vezes para ir ter com ele. E pronto. E dentro do serviço que a gente faz, também convivemos também entre nós, escoteiros, nós caminheiros. Também dá para termos as nossas brincadeiras, também juntamos esses senhores que são mais debilitados, juntamos às nossas brincadeiras e assim criamos também uma boa amizade. Que bom. Érica, como é que os teus amigos olham para o facto de seres escoteira? Escoteira, católica, ires à missa, o que é que eles dizem? Bom, alguns andam comigo, mas só que alguns também andam na igreja, mas não nos escoteiros. Estudam, têm lá também os seus grupos de jovens, também sabem as músicas, essas coisas. Mas alguns acho que não percebem exatamente o que é que a gente fazemos. Não percebem, tipo, não percebem como é que é ser escoteiro. Também é difícil. Às vezes nós fazemos o serviço, fazemos por vontade, mas às vezes o que a gente faz por própria pessoa, lá no serviço, às vezes eles exigem muito mais de nós e às vezes a gente estamos piores do que mentalmente e fisicamente, às vezes estamos mal e estamos ali na mesma a ajudar. Ou seja, às vezes também custa dar. Sim, E este compromisso que vocês têm, e o serviço é um compromisso, às vezes também pode ter uma dimensão de sacrifício ou de algum esforço. sim, Portanto, por isso dizes que às vezes não é fácil ser escoteiro. exato. Mas Não sentes como o André, já sentiste esta alegria de num destes serviços ter assim uma experiência ou uma história que se vem com a sensação de coração cheio, de alegria, ter recebido mais do que demos? Para mim é mais a questão de com as pessoas que a gente ajudamos a essa ajuda, com as pessoas que estão ao pé de nós, tipo amigos escoteiros, que por vezes é mais os momentos que a gente fazemos enquanto estamos a ajudar, é mais tipo o que a gente fala, o que a gente inventa, é mais isso aí que dá gosto. Então se a gente estamos a ajudar uma pessoa numa casa ou a pintar uma tábua ou a apanhar lixo de 5 minutos, é mais a viver o momento e ver depois a gente no fim contamos, dizemos assim: ai, lembras-te daquela vez em que a comida caiu ao chão? Sim, depois Isso já me é tão bom ter histórias para contar e Sim. lembrar essas histórias com as pessoas que viveram connosco. Sim, é mais isso aí que eu mais gosto. Boa. E diga-me uma coisa, com tudo o que tem acontecido em Portugal, com a Igreja em Portugal e com
com este relatório e com os casos de abuso que vieram, que saíram desse relatório e que foram partilhados nas notícias, como é que se olha, como é que vocês olham para a Igreja depois disso? Eu olho para a Igreja acerca desse assunto que não é por uma paróquia estar nesse sentido que as outras que têm que também ser alvo desse aspecto também. Porque não é um problema desses que pode mandar, se calhar pode mandar, mas não tanto, a Igreja abaixo. Porque somos muito mais do que aquilo que é aquilo. Somos muito mais do que aquilo. E o que é que somos como Igreja, André? O que é que, para além disso, tu achas que é o mais que a Igreja é? Ou o bom que a Igreja é? Se considerarmos e consideramos que os abusos não são uma coisa boa, o que é bom na Igreja? É a fé, o espírito, tudo aquilo em que acreditamos, podermos ter algo em que acreditar e viver para aquilo. Isso é que eu acho que é um dos bons. Uma das coisas Boas boas da Igreja e de ter fé. Sim. Érica, e tu, no teu caso, como é que olhas para estas notícias e o que é que traz à vida ter fé? Acreditar em Deus. Bom, o que eu acho dessa situação da Igreja é péssimo. Podia-se ter evitado isto agora presencialmente se fosse denunciado já há uns anos atrás. Talvez agora Claro. já tinha uma solução para agora, atualmente. Agora o problema é, talvez não sejam tantas crianças, mas sim os pais a confiarem que os seus filhos vão para uma igreja, catequese, porque agora a situação cada vez piora mais. Esse é o... Ou seja, sentes que pode haver mais receios em relação à Igreja Sim, depois deste relatório ter agora... vindo A população à agora luz já do não dia. confia muito nos padres. Também não é só os padres que fazem essas coisas, também há uma pessoa normal que a gente até pode ser um vizinho nosso, a gente não sabe, ou dentro de casa. Como bem, em qualquer lado isto pode acontecer, não só nas igrejas. Mas E sentes o que o André diz, que a Igreja é mais do que isto? que se a igreja é mais do que isto. Se é mais do que estes casos e do que esta realidade péssima, como tu dizias, que veio à luz do dia? O esperançoso da igreja é mais confiar em Deus, é mais assim. Se não é em padre, em outra qualquer pessoa, pelo menos a gente pega num terço ou numa Maria pequena e a gente reza, se for necessário. Pelo menos não ir deixando. E o que é que a fé traz à tua vida, Érica? Bom, eu não sou muito de ter fé, mas dizem que eu devia ter mais e confiar mais nas minhas coisas. Mas, assim, para ter fé, se a gente confia mais em nós, a gente consegue ir mais longe. É mais... Mas conversas com Deus? Não é muito conversar, é mais assim... Eu converso com a minha psicóloga. também é bom e também é importante. Mas com Deus é mais o quê? Não é tanto conversa, é mais o quê? Mais pensamentos. Os pensamentos. Partilhas pensamentos teus? Sim, será que Deus ouviu o que eu pensei e vai acontecer? Perguntas-te se... então, ou seja, tu conversas e perguntas-te se Ele te está a ouvir, é isso? Sim, então ver se... O que eu estou a pensar, ver se
podia acontecer assim. Muito bem. Vamos deixar para Deus responder, para Deus te responder. Agora queria muito conversar convosco sobre comunicação e encontro, porque o pano de fundo desta nossa conversa é o encontro, que é assim um grande objetivo do Ponto SJ, é ser um ponto de encontro. E hoje estamos muito mais ligados pelas tecnologias do que no tempo dos vossos pais, por exemplo. Comunicamos muito mais digitalmente. Apesar disso, há sinais que preocupam. Sinais de que as pessoas ainda assim se sentem sós, que as redes sociais intensificam algumas coisas difíceis, como a ansiedade, a depressão. E há sinais de que, apesar de estarmos muito ligados, não comunicamos necessariamente bem, ou melhor. E por isso queria perguntar-vos, o que é que vocês encontram nas redes sociais? E como é que as redes sociais transformaram ou marcam a vossa comunicação uns com os outros? Ahm, as redes sociais para mim, hoje em dia, é um meio de comunicação forte, porque muitas vezes qualquer coisa que a gente precise ou que a gente queira saber é da rede social que a gente obtém essa informação. Então já se tornou algo muito difícil de não se ter diariamente. Mas André, deixa-me perguntar, é da rede social que obtemos a informação? Portanto, notícias sobre o mundo? Também? Também. Para além das notícias dos amigos, as publicações Sim. e aquilo que eles querem contar. Sim. Neste acesso às notícias do mundo ou à informação, preocupa-te procurar fontes diferentes? Tendes a seguir um jornal, um meio ou uma página e por aí recebes a tua informação? Como é que fazes? Muitas vezes já não procuro a informação, porque a informação rapidamente se espalha. Então procurar não vale a pena porque já está lá. Mas quando eu procuro, eu prefiro não ir às redes sociais, eu prefiro ir a um jornal mesmo, porque sei que lá tenho a informação correta. E com os amigos? Falam muito online, estes desafios que eu falava, sentem estes desafios de, apesar das redes sociais e de estarem muito ligados, as pessoas ainda assim se sentirem sós, porem-se a olhar para as redes sociais, a comparar a vida delas com a vida das pessoas que estão a publicar stories ou coisas sempre muito glamourosas ou divertidas ou viagens. Como é que tu olhas para isto? Como é que tu sentes isto? Hoje as redes sociais, as pessoas costumam meter sempre onde é que vão, onde é que não vão, basicamente tudo um pouco da vida delas. E as outras pessoas olham para isso e tentam comparar com a sua própria vida e tentam fazer igual ou então ficam só a ver porque não conseguem fazer igual. E daí vir esses problemas, talvez da depressão, da solidão. Mas sim, as pessoas têm muito o problema de ir às redes sociais, ver o que é que as outras pessoas fazem para comparar com o que elas fazem. Com a sua vida. Com a sua vida pessoal. Érica, o que é que tu achas? Achas que é isso que a maioria das pessoas faz? Vão às redes sociais para se comparar, ou melhor, vão ver o que as outras pessoas estão a fazer e acabam por se comparar? Eu não acho que seja comparar, mas querer melhor. Se aquela pessoa foi ali, acho que alguma pessoa vai querer talvez passar assim por cima, por mostrar que ainda está melhor ainda do que aquela pessoa. Ou então mesmo nem se exibir, às vezes se exibir, se a pessoa está a se exibir, eu acho que não é assim também mal todo, porque ao menos está na vida dela, assim, como é que eu vou explicar? Mas as pessoas não tendem a partilhar mais as coisas boas?
nessa partilha, nessa exibição, não tendem a ser mais as coisas boas que se partilham? É mais. Eu não sei. Mais. Viagens, passeios? Viagens, passeios. Não acho que seja mal de todo. Sim, sim, o que eu pergunto é, nós não partilhamos tantas coisas difíceis ou duras da vida nas redes sociais. Apesar de agora se falar muito disso, porque se fala muito de saúde mental e dos problemas que jovens e pessoas mais velhas sentem nestas comparações. Portanto, o que é que tu achas? Achas que as redes sociais servem para partilhar coisas boas, portanto, está bem, e é natural a pessoa comparar-se e até inspirar-se ou... Sim, inspirar eu não. Eu também concordo, eu também me inspiro às vezes assim num look ou numa coisa Pois. ou outra. Porque tu gostas muito de moda. Depois também Eu já- vejo assim uns penteados, que eu faço alguns penteados, então Ai, eu aprendo ao vê-los como é que é. Uhum. Mas mesmo assim, a rede social não serve só para as coisas boas. Também há pessoas que lembram-se de estar assim depressivas em vez de arranjar tipo uma solução assim, conversar com alguém, tentar melhorar em si, procurar ajuda. Metem nas redes sociais assim coisas depressivas. Pois, que preocupam Sim. e a pessoa pergunta-se, bom, esta pessoa se calhar Em mais vez- valia sair em da vez rede de social. ser autossuficiente e sozinho, se não tem ninguém que ajude ou Mas não mas consegue. ir onde, Érica? Offline? Ou online pedir ajuda? Por um lado, online às vezes dá para pedir ajuda noutras ocasiões, mas offline talvez para mim é melhor, porque com offline dá para fazer as tuas coisinhas com calma e depois ir voltando assim outra vez no ativo quando as coisas já estiverem bem, assim, quando ir a passear, ir à praia, tirar fotos na água, fazer essas coisas. Então, sim. Mas no offline, deixa-me trazer também o André para aqui, no offline este encontro, a vida é mais offline ou é mais online, hoje em dia, para vocês? É muito mais online, porque qualquer coisinha, hoje em dia já metem tudo na internet, nas redes sociais. Já facilitam muito. Hoje em dia, qualquer coisinha, a gente tem uma doença, vai à net e ver o que é. Muitas pessoas fazem isso. Sim, o doutor Google. Do seu Google, exato. Eu prefiro ainda não confiar na internet, porque nada é viável. Então ainda prefiro sair um pouco de casa e ir ter um médico. Mas acredito que existam muitas pessoas que, como o Google sabe tudo, vão ao Google tentar pesquisar sobre qualquer coisa. Então, uma pergunta para os dois. Se a vida é mais online, apaixonamos-nos online e vivemos um amor e vivemos a amizade online? Como é que é? Bom, isso Isso já é outra a coisa. gente pode se apaixonar online, mas ter assim um crushzito, assim, passa um vídeo assim nos reels ali, tipo assim, boys assim, tipo, a fazer aquelas coisas assim sem blusa. Portanto, aí Mas encantamos-nos. é mais aqueles reels que a gente passa e depois enviamos para toda a gente. Sim. Assim, eu faço isso. Então, mas só, Érica, mas depois esses boys, vamos ter com eles? Onde é que conhecemos? Esses dias são só mesmo... É só para ver. Sim. Mas onde é que encontramos as pessoas? Onde é que vocês hoje se encontram? Hoje a gente se encontra talvez numa saída à noite, que a Ok. gente assim, às vezes revê pessoas que a gente quase nem fala. Tipo, Portanto, saem offline. sim. Saem à noite offline. Era À isso que eu noite, estava a à querer. noite toda a gente é amiga de toda a gente. Ok. Infelizmente. Porque não é nada assim. E
Portanto, o amor e a amizade podem começar online, mas Sim, precisam do offline. claro. Claro. Concordas, André? Sim. Porquê é que precisam do offline é o que eu quero saber. O que é que o offline tem que o online não tem? Então a vida é mais online. Há tantos meios hoje. O que é que o offline tem que o online não tem? O físico, O Ah, toque, a pessoa em o si, toque mesmo, a gente conhecer a pessoa O toque. pessoalmente. a pessoa em si, porque o que as pessoas às vezes mostram online não é a mesma coisa que se mostra offline. Eu, para mim, conhecer uma pessoa online posso estar a conhecer ninguém ao mesmo tempo. pode ser ficção, Pode ser ficção, pode ser inventado. pode ser, sim. Enquanto offline nós conseguimos perceber melhor o que é inventado, o que é que não é inventado. Mesmo que a gente não conheça a pessoa, acho que ela se mostra mais verdadeira pessoalmente do que online. Porque encarar as pessoas hoje em dia é um bocado mais difícil. Então a pandemia foi difícil neste sentido, de repente não poder ter esta dimensão do offline, Sim. porque o online ajudou a unir as pessoas durante a pandemia, mas não havia este offline. Como é que viveram este tempo de pandemia? E em que é que achas, Érica, que isso mudou a forma como vocês hoje se relacionam ou se encontram? Agora que foi o tempo da pandemia, a gente tivemos que ficar em casa. Não foi assim bom de todo, mas também não foi mal de todo. Eu ainda. A gente assim, na pandemia, a gente começamos a estar mais com a nossa família, coisa que a gente, se não acontecesse a pandemia, isso não acontecia. As pessoas já não sabem o que é assim amor de família, convívio, mais tempo com a família, e mesmo se não fosse a pandemia não tinham estado esse tempo com a família. Talvez agora há coisas que estão melhores agora, como também podem não estar. Mas... Sim. Porque também foi difícil, não é, André? De repente a pessoa ficar fechada em casa, como é que foi para ti e para a tua família? Pois nós não estávamos habituados a estar muito tempo em casa, fechados, todos juntos, a aturar-nos uns aos outros. Passávamos 8 horas fora de casa, Claro. saíamos de manhãzinha, voltávamos à noite, uns na escola, outros no trabalho. E estar em casa fechou-nos quase em 4 paredes, em que limitou muito as coisas que a gente fazia diariamente. Claro. Então uns queriam fazer umas coisas e outros já não podiam porque esses já estavam a fazer. Então foi muito, eu vou dizer, apertado. Claro. Literalmente. Foi Literalmente muito apertado. Sim. E em termos de comunicação, melhorou a comunicação entre família. Melhorou? Sentiste isso na tua família? Sim, senti que falámos mais enquanto sem pandemia, antes da pandemia, a gente chegava a casa e falávamos do nosso dia, mas problemas de trabalho, problemas da escola. Hoje em dia, depois da pandemia ou durante a pandemia, já falávamos muito mais, contávamos mais histórias, para passar mais o tempo, porque tanto tempo tínhamos de arranjar alguma coisa para fazer juntos. Boa. Foi bom, nesse sentido foi bom. Nesse sentido foi bom, sim. Olhem, a nossa conversa está quase a chegar ao fim, com pena, mas tenho aqui mais umas perguntas. Que sonhos, vou-se fazer 3 perguntas finais. Que sonhos é que têm, Érica? Um sonho. Estás a estudar teatro, Sim, o que é que sonhas para a tua vida? eu estou a estudar teatro, que é giro, é diferente, mas não é uma coisa que eu queira seguir. Eu gosto de tirar fotos, gosto de eu ser a modelo, eu gosto de roupa. Por mim, eu vestia roupas diferentes todos os dias para tirar fotos. Então, se fores para modelo, acho que consegues isso. Então, Então, um sonho se calhar é explorar esse lado da moda. sim.
Boa. E tu, André, um sonho? Sonhos, eu tenho duas versões. Para mim não existe sonhos impossíveis. Temos o que conseguimos para já e o que conseguiremos se trabalharmos para isso. Então, um sonho que eu consiga para já é continuar o que eu estou a fazer, que é trabalhar e continuar a estudar a informática até tentar chegar ao topo dos topos de informática. Um sonho assim, tenho que trabalhar muito para estar fora, para ser assim um bocado mais complicado, porque se a vida não for complicada não tem piada. Eu gosto muito do espaço, de tudo o que está no céu. Então tentar ligar o espaço à informática, ou seja, os dois sonhos são interligados. E é isso, tentar ligar uma coisa com a outra é um sonho e trabalhar para isso. Trabalhar para isso. Érica, o que é que te dá esperança? O que é que me dá esperança? Coisinhas que eu gosto. Talvez uma pessoa, talvez uma flor. É mais pessoas, Mais pessoas. sim, que confiem em mim para me dar mais esperança. É mais isso. André, o que é que te dá esperança? Os amigos e a família, porque sei que se eu não estiver cá, eles vão precisar de mim. Então eu estou cá para mim e para eles. É o que me dá esperança. Última pergunta. Estas últimas duas façam todas as conversas. Esta tem a ver com o tema da jornada. Vocês vão à Jornada Mundial da Juventude? Não. Não. Não, Pronto. Então, mas a propósito do tema que é Maria levantou-se e partiu apressadamente. Eu gostava de saber, para terminar, o que é urgente para vocês e o que é que vos faz levantar e partir apressadamente? Érica. Ou André. Se a Érica precisa de pensar um bocadinho. Acho que sim, acho que preciso de pensar. André, o que é urgente? O que é que te faz partir apressadamente? Saber que a vida é só uma e que o tempo não para e que se não fizermos, talvez não tenhamos aquela experiência. Ou seja, se eu tiver... para mim qualquer coisa é urgente, porque se eu não o fizer, eu nunca vou saber porque é que fiz ou o porquê é que eu não fiz, como é que eu hei de me explicar. Tenho um propósito de fazer, então pode ser mau, mas fiz. Então não perdi tempo com coisas desnecessárias, fiz alguma coisa. Então é Isso isso. para ti é urgente É urgente, qualquer coisa é urgente, a vida é só uma e é muito curta, então e há que aproveitar. há que aproveitar a qualquer momento. Érica, foi uma boa resposta. E qual é a tua? O que é que para ti é urgente, Érica? Pergunta outra vez do início. O que é que te faz levantar e partir apressadamente? O que é que te faz comprometer? O que é que te faz ir? O que é que me faz ir? Também isto que o André diz de aproveitar a vida porque a vida é só uma? Às vezes é, às vezes não, às vezes eu tenho preguiça e não faço. Que há momentos que eu devia ter aproveitado mais, que não aproveito. Talvez vou-me embora de sítios mais cedo, que eu não devia. Ou quando eu estou a sair, ou quando vou passear aqui e ali, eu, não quero, afinal. Ou numa parte, e às vezes não fico até ao fim e vou-me embora, porque eu gosto de dormir. Mas os teus sonhos, por exemplo, esses fazem-te ir? Fazem ir, mas é um bocado complicado. Para mim é mais complicado eu chegar aos meus sonhos, que eu tenho mais dificuldades. Eu própria tenho mais dificuldades para ir às minhas coisas. Mas é um caminho, é um processo. É mais atrasado o meu caminho. Não sei se é mais atrasado, acho que estamos todos a caminho, não é, André? Estamos sempre a caminho. Estamos sempre a caminho. Olhem, gostei muito. Filmámos num sítio muito bonito esta conversa. Gostei muito de vos conhecer melhor, gostei muito da conversa.
A quem nos viu e ouviu, muito obrigada. Não percam o próximo destino e a próxima conversa.